defina o que você quer. Defina o seu desejo. Não importa com que idade você esteja. Não pense, não, mas agora já foi, né? Já é tarde demais. Nunca. Agora é o seu momento, porque você tem essa oportunidade hoje de definir o seu sonho ou o seu objetivo, ou quer queira como você gosta de chamá-lo. Ok? Então, isso faz você sentir bem, você vai sentir um nível profundo de paz, porque você vai estar fazendo o que você gosta. Você já viu alguém fazendo o que gosta profissionalmente? Você percebe que é o talento da pessoa, não é verdade? É porque ela conseguiu definir isso com precisão em sua vida. E todos nós nascemos com uma missão. Então, você pode definir a sua. Ok? Então, eu vou ajudar você hoje, né? Eu ensinava isso com brilhantismo aos seus alunos. Se você quiser definir isso aqui comigo, vai ser muito simples, tá bom? Então, me acompanhe. Olha, pega uma folha assim branca, eu já deixei preparado aqui para mim, e divida em duas partes. Você vai ter a coluna da direita e a coluna da esquerda. Eu vou riscar aqui para ficar mais fácil. Olha só. Se você já teve tempo de pegar a sua folha, então divida ao meio, tá? Vou dar um tempinho aí para que você pegue uma folha qualquer. Divida ao meio e escreva, ó, esquerda, direita. Assim. A coluna da direita e a coluna da esquerda, certo? Então, na coluna da esquerda, se você não conseguir me acompanhar agora, não tem problema, ok? Você pode fazer isso depois. Tá? Porque talvez requer um pouco mais de tempo, porque você tem que pensar e fazer a sua decisão. Mas na coluna da esquerda, escreva 10 coisas que você gosta de fazer. Pense assim, sem elaborar muito, sabe? Mais intuitivamente, porque quando você gosta de fazer algo, você já sabe. Então, pense em 10 coisas que você gosta de fazer. Não pense nesse momento em profissões. Pense em coisas que você curte muito fazer, que você adoraria fazer todo dia, né? Coisas que te dão muita satisfação. Escreva as 10 na coluna da esquerda. Vai escrevendo aqui. Se você está conseguindo me acompanhar, vai escrevendo. Senão você só anota e depois você faz com mais tempo. Ok? Mas é importante que você faça hoje. Mesmo que você tenha o objetivo, já o teu sonho definido, faça isso, porque daí você vai, sabe, você vai talvez definir melhor. Porque quanto mais definido você tiver o seu sonho, o seu objetivo, mais clareza você está dando à tua mente, à tua consciência, para que ele entre no processo de manifestação. Então, escreva lá 10 coisas que você gosta muito de fazer. Pessoalmente ou profissionalmente, não importa nesse momento, tá? Pode escrever. Ok. Eu vou imaginar aqui que você já escreveu as 10 coisas. Agora, aqui na coluna, aqui para você vai ser o inverso, ok? Então, aqui na coluna da direita, coloque agora 3 situações, eu vou pedir para você escrever aqui, tá? Então, primeiramente, escreva assim, pense agora nesse momento em todos os gastos que você tem mensalmente. Vamos pensar mensalmente nesse primeiro momento, tá? Pense assim, o que você gasta com despesas fixas, né? Inclua tudo, sabe? Se você tem aluguel, inclua aluguel, inclua assinaturas de tipo de plataformas, né? Netflix, a Primer, o que você gasta com isso? Coloque a sua energia, coloque mercado, sabe? É bom que você tenha uma calculadora até nesse momento, para você ser mais exato. Então, pense em tudo que você gasta, assim, o seu gasto mensal, que é o fixo e o variável. Anote isso, assim, para você. Faça uma continha lá. Tá? Então, pense nisso e também pense numa reserva que você precise, assim, numa urgência de nível mais baixo, né? Você precisa ir na farmácia, não estava previsto, mas você vai ter que usar o seu dinheiro, né? O seu cartão, etc. Então, pense nisso. Agora me diga, quanto é que você precisa para você passar o mês no azul, né?
Não devendo contas, é claro. Mas quanto é que você precisa? Escreva isso em reais, coloca lá em valores. Quanto que você precisa? Então, coloque assim, ó. Coloquei aqui, né? Aí coloque o seu valor aqui do lado. Ok? Bom, se você conseguiu fazer isso, agora vamos pensar um pouquinho mais alto. Ainda na coluna da direita, você já definiu esse primeiro valor, né? Que você precisa porque você é o que vai manter você saudável no mês. Você pensou na sua família, não é verdade? Você pensou em tudo que você precisa. Se você gastar com transporte para trabalho, se você a gasolina do carro, então você incluiu tudo aqui, tá? Eu estou ciente de que você incluiu tudo. Além disso, some aí a esse valor um investimento que você queira fazer, sabe? Numa aplicação fixa, rentável, ou na bolsa de valores, ou, enfim, uma aplicação que você queira ter todo mês. E considere isso que vai dar a você uma folga, sabe? Todo mês, você não vai pensar assim, pá, eu tô ganhando para gastar, né, para sobreviver. Não, você vai pensar assim, eu tô ganhando e tô crescendo, porque eu tô conseguindo investir. Eu invisto, talvez, em imóveis, né? Então, pensa assim, em ganhar, sobreviver de forma saudável e também investir. Então, quanto que você acha, assim, na sua imaginação, que é necessário para você fazer esse investimento mês a mês? Né? Quanto que você precisa? É o dobro do seu salário? É o triplo? É 5 vezes mais? É 10 vezes mais? O seu salário, eu tô falando assim, nisso que você anotou aqui para mim, que você precisa para você viver de forma saudável mensalmente. Tá? Então, só esse valor que você acha que vai ser legal para você aplicar isso mês a mês, soma com esse primeiro valor que você já colocou aqui para mim. E coloque aqui na coluna da direita esse valor, tá? Então, você vai ter agora dois valores. Você vai ter o primeiro valor, que é o valor para você se manter saudável, e agora o segundo valor é para você fazer um investimento. Tá? Talvez você já esteja acostumado a investir, então você já sabe mais ou menos quanto você precisa, né? Então coloque esse valor. Não se importe se você não tem esse valor hoje, tá? Não precisa se preocupar com isso. Nós estamos definindo num processo de manifestação, porque depois você vai alinhar isso com a sua profissão, que você mais gosta de fazer, aquilo que é o seu sonho fazer. Bom, se você fez isso, então vamos um pouquinho mais para frente. Agora eu quero que você defina abaixo um outro valor, tá? Você já, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro. Nesse valor aqui abaixo, eu quero que você leve em consideração o seguinte: pense o valor que você definiu aqui, né, na primeira linha da coluna da direita, o valor que você definiu, o segundo valor que você definiu, que é para você viver de forma saudável com a sua família, pagando todos os seus custos fixos e variáveis, e mais investimento mensal, ok? Agora, nesse de baixo, você vai somar a esses dois valores algo mais, tá? Você vai somar um valor que você imagina mentalmente que você precisa para você viver com muita qualidade de vida e para você viver financeiramente livre por toda a sua vida. Pensa no valor agora. Não se importe se você não tem esse valor hoje. Você não precisa se preocupar com isso, ok? Pensa só o que seria legal para você. Pensa, você está vivendo de forma saudável, mantendo todas as suas despesas em dia com a sua família, com a sua empresa, etc. E você ainda está investindo mensalmente. E ainda você está vivendo de forma financeiramente livre. Você não precisa se preocupar com quanto você gasta, porque você é financeiramente livre aqui nesse terceiro valor. E além disso, ainda você tem a máxima qualidade de vida. Ok? Então, agora, chegue a esse valor. Coloque aqui. Não se preocupe se ele é 2 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, ou quantas vezes mais do que o primeiro valor que você colocou.
Não precisa se preocupar com isso. Apenas faça. Ok? Ficou entendido para você? Agora eu vou te pedir o seguinte. Aqui na coluna da esquerda, você definiu 10 coisas que você gosta de fazer. Ok? Se você está me acompanhando, faça isso agora. Se você ainda não fez, ou anote para fazer depois. Então, agora, escolha só 5. Escolha só 5, 10 é muita coisa para você escolher, sabe? A sua mente, ela tem que ser mais focada, para você ser mais exato. Então, defina aqui somente 5 coisas, tá bom? Foque naquelas coisas que você ama fazer, sabe? Talvez vai sobrar só 1 ou 2, não importa, tá? Então, nesse primeiro momento, você vai definir 5. E essas 5 coisas, elas têm que se encaixar nesses 2 perfis aqui. Elas têm que ser coisas que você não se imagina viver sem fazer isso. Porque é sua paixão. Você gosta muito de fazer, sabe? Você faria até de graça, se fosse possível. Então, decida entre essas 5 coisas que você escolheu, uma que tenha esse requisito, sabe? E a outra coisa, você vai definir o seguinte: se não for possível fazer essa número 1 que você definiu, a número 2 vai dar a você também, assim, tanta alegria, tanta satisfação, que ela pode substituir a primeira. Então, é o plano B, digamos assim. Então, você vai definir 2 coisas nessas 5 que você selecionou, que você faria até de graça, se fosse possível. Você passaria todos os seus dias fazendo. Você faria dia e noite, sabe? Sem se sentir cansado. Porque quanto mais você faz isso, mais você se motiva, mais você fica feliz. E você consegue ajudar muitas pessoas fazendo isso. Então, agora você pega essas... Eu vou pedir para você pegar as 5, tá bom? Porque, sabe, para você chegar à primeira e à segunda, é um pouquinho mais... Você tem que pensar melhor. Porque, sabe, muitas vezes, como nós vivemos muito de fora para dentro, sabe? Nós vivemos, a gente deixa muito a nossa realidade nos influenciar. Às vezes é um pouco mais difícil, se você demora um pouquinho mais, a você conseguir chegar no seu eu consciência, sabe? Naquilo que é você, que é o eu sou. Né? Eu sou a Hilda, então eu tenho os meus sonhos, eu tenho o meu ideal de vida. Então, para você entender isso, sabe, você tem que se desvincular do externo, porque não é o que os seus pais gostam que você faça, ou que você, não é o que os seus pais gostavam que você fizesse, não é o que a sua esposa ou o seu esposo pede para você fazer, não é o que o seu amigo diz, faça isso que é legal, você vai ganhar muito, sabe? E também não é aquilo que vai somente dar retorno financeiro para você, porque talvez isso não te dê tanta alegria, talvez isso te dê um retorno financeiro, mas sabe, não é a sua missão, não é aquilo que você nasceu para fazer. Então, vai demorar um pouquinho mais sobre isso. Então, defina agora essas 5 coisas e ligue elas. Eu vou colocar aqui para mim, para você conseguir visualizar e ficar de forma clara para você. Te mostrando aqui de novo, ó. Então, aqui na minha coluna da esquerda, eu tenho 5 coisas, tá bom? E na minha coluna da direita, eu tenho 3 definições de valores. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai ligar isso, sabe? Você vai ligar. Eu fiz aqui bem intuitivo para você, tá? Só para você ver como é muito simples fazer isso. Então, você vai ligar essas por ordem de importância, né? Ligue aos valores que você quer para sua vida. E daí, o que vai acontecer? Depois que você ligar isso, vai ficar mais claro para você. Nossa, eu amo fazer isso, eu nem sabia, né? Eu já fazia, mas eu não tinha tomado consciência que isso é o meu ideal de vida, é o que eu gosto de fazer. Então agora talvez você tome consciência disso, nesse momento. Não importa a idade em que você esteja, mas você definiu isso. E agora você vai ver que vai ser mais leve para você. Você vai repousar à noite pensando assim, eu estou satisfeito porque eu fiz aquilo que eu amava fazer. E é isso que vai acontecer com você. Então, é lógico que você vai ligar isso ao ganho que você quer ter. Porque você não vai conseguir viver
como que eu poderia dizer assim, do nada, né? Você vai ter que se sustentar, você vai ter que crescer financeiramente, investir para você, investir em você, investir nos seus projetos, para você crescer cada vez mais e poder se doar cada vez mais naquilo que você ama fazer. Então, por isso que é muito importante você definir isso também. Mas talvez para você, eu não sei assim como que é o seu nível de ambição financeira, né? Mas você esteja satisfeito, você vivendo da forma como você consegue se manter mensalmente saudável, investindo um pouco cada mês para você pensar em ter uma aposentadoria no futuro. Porque não é assim, nós não somos para sempre, né? Nós vamos ter um momento em nossa vida em que nós vamos ser menos produtivos. Então, você vai ter que ter uma sustentação. Então, pense, talvez, você fique satisfeito em você ter esse sustento para a sua velhice, ou para quando você for produzir menos, né? Então, você vai definir de acordo com a sua coerência, ok? Por isso que é importante você definir aqui 3 níveis de ganhos, para você sentir o que é razoável para você, tá? Mas, gente, o que é muito importante é a coluna da esquerda, é você definir o que você ama fazer, porque depois tudo fica mais fácil. Quando você define o que você ama fazer, sabe? Que você faz assim, você quer passar o dia todo fazendo, as coisas acontecem assim naturalmente. Sabe, as oportunidades vêm, você é chamado para fazer, porque isso é visto de forma física. As pessoas percebem, todos percebem quando você ama fazer o que você faz. E aquilo vai crescendo, sabe? E as pessoas vão tornando você um ícone naquilo. Pensa assim, quando pensar assim em pediatria, é o fulano de tal, porque ele é um talento, ele é um pediatra, um médico pediatra, ele é talentoso, ele trata muito bem do meu filho, por exemplo, ok? Se você gostar de ser um mecânico, por exemplo, e você ama fazer isso, e você acha que você nasceu para fazer isso, então aquilo é visível. Todos veem que você tem talento, que você tem... O seu ideal é aquele, tá? Só para que você tenha consciência que não importa qual profissão você escolha para a sua vida, sabe? Tem que ser a sua missão. Tem que ser relacionado com aquilo que você nasceu para fazer, porque isso é um nível profundo, sabe? Você faz o que gosta, você tem paz, e você está alinhado com o seu ideal. Ok? Então, para definir o seu sonho ou o seu desejo, você tem que pensar em si, não pensar fora. O que minha mãe gosta que eu faço, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu melhor amigo, meu avô. Não, você tem que pensar em você. O que é que você nasceu para fazer? E para ser, né? Porque você não se desvincula daquilo que você faz, você se torna aquilo. Ok? Então, olhe para a sua consciência, olhe para aquilo que você nasceu para fazer. E se você definir pensando em algo que é bonito, ou que ganha muito, sabe, financeiramente, ou por conveniência, ou porque está, digamos assim, é a profissão da moda, sabe? Então, isso não vai dar certo. Sabe o que vai acontecer? Não sei, você já deve ter visto algum amigo próximo, ou até familiar, sabe? Você está, assim, eternamente em busca de algo, porque você ainda não encontrou aquilo que é para você. Então, se você define o seu ideal baseado em algo externo, como aquelas razões que eu acabei de falar, você vai ter, assim, sabe aquela pessoa que fica buscando, o buscador, que fica sempre procurando algo? Então, você será aquilo. E se você já estiver nisso, você pode sair disso, tá? Você pode consertar, porque você tem que definir o seu destino, sabe? O seu ideal de vida. E isso você não vai conseguir definir baseado em algo externo. É no que você é, no seu talento, tá bom?